A sessão está reaberta. Essa presidência solicita aos nobres vereadores que registrem presença. Havendo número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Continuaremos então a matéria e uma questão de ordem para o vereador Cleiton Silva. Não, senhor presidente, só para dizer que eu queria saber qual que é o artigo do regimento para afastamento deste parlamentar. É o artigo que nós passamos, 366, consequência do artigo 367, vereador. Questão de ordem, então, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, me desculpe. Está acontecendo algum equívoco. Porque aqui, no 366, é o capítulo 8º que diz da cassação do mandato. Se há uma cassação, quero que seja dita, então, que já foi aberto o processo de cassação, e não a CP. Porque diz nitidamente o 366. Vamos lá. Qual que é? Desculpa, é 366, né, presidente? 366, inciso 2º. Da cassação do mandato, capítulo 5, desculpa. Estava aberto errado aqui. 366. Na hipótese prevista no artigo anterior, o processo de cassação obedecerá. Processo de cassação obedecerá. Aí sim o denunciante não poderá participar, sob penalidade, e aí sim o afastamento do denunciado, no processo de cassação. Então, quero que deixe bem claro e quero ouvir o senhor como guardião do regimento. O senhor tem que dizer, esse é um processo de cassação, senhor presidente? Senhor vereador, toda comissão processante, literalmente, ele é um processo de cassação, podendo resultar na cassação ou não. Não, a comissão ou processante... na cassação ou não. Eu quero então pedir, senhor presidente, ao nobre jurídico da casa, que veja o artigo 201 de 67, que não diz nada sobre isso, que é o que fala sobre a CP. Não fala nada de afastamento, senhor presidente. 201 de 67, decreto federal, que fala sobre a CP. O regimento interno é claro que fala sobre a cassação e não sobre a CP. Agora, se a CP já é um processo de cassação, então já estou sendo julgado para ser cassado e não sendo investigado dos meus atos, o qual foi pedido no documento do requerente. É isso que eu quero deixar bem claro. Tem 201 de 67, senhor presidente, diz que não há afastamento, que é um decreto federal, que é onde é seguido nosso país. Então, assim, se estiver havendo isso, senhor presidente, me perdoe, mas nós não estamos guardando o regimento interno e não estamos seguindo uma ordem federal, que é o decreto 201 de 67, senhor presidente, se eu não me engano, no seu artigo 5º. A sessão está suspensa por 3 minutos. Senhor vereador, o senhor citou o decreto 201/67. Segundo o jurídico, o regimento interno ele é subsidiário e auxilia o decreto 201/67. No artigo 341, ele diz assim: recebida a denúncia, o presidente da Câmara deverá afastar de suas funções o vereador acusado, convocando o respectivo suplente até o final do julgamento. Então, é uma prerrogativa do presidente, mas eu prefiro deliberar, analisar junto com o artigo 366, e nós vamos levar a deliberação
dessa condição de afastamento ao plenário. Quem vai decidir o seu afastamento vai ser o plenário, não vai ser o presidente. Questão de ordem, senhor presidente. O 241 também fala da cassação do mandato e não da CP. Está aqui é o no regimento. 341. Questão de ordem, presidente. 341. 341 fala da cassação do mandato. Uma questão de ordem, vereador Anderson. Presidente, nós estamos numa discussão muito semântica da coisa. A comissão processante, ela disciplina o processo de cassação de prefeito e de vereadores. O vereador Cleiton tem lá o decreto 201 em mãos, é só ver a emenda da lei lá, do decreto, que está escrito, disciplina sobre o processo de cassação de prefeitos e vereadores. Então, acho que o senhor tem que responder a pergunta dele, dizer que a comissão processante é um processo de cassação, que pode resultar na cassação ou não, depois da instrução da comissão processante. A resposta é bem simples para o vereador. Com relação à questão de afastamento ou não, o Decreto-Lei de 67, ele é anterior à Constituição. Ele foi recepcionado pela Constituição de 88. Obviamente que o regimento interno da Câmara de Leis, você aplica de forma subsidiária para contribuir de forma especial uma legislação genérica, infraconstitucional, que veio lá de trás e foi recepcionado pela Constituição. Então, eu acho que nós temos que acabar com essa discussão semântica e ir para a discussão prática. O vereador, a CP já foi instruída, o vereador concordando ou não, ele pode discutir esse mérito judicialmente. É o judiciário quem vai decidir sobre se a lei ou o regimento foi aplicado de forma correta ou não. Eu acho que essa discussão nossa é muito semântica, presidente. Nós não podemos ficar deixando as coisas e mastigando a discussão. É muito simples a resposta ao vereador. Comissão processante, disciplina, processo. É um processo de cassação de prefeitos e vereadores. Nós vamos instruir o processo, ofertar o contraditório, ofertar a ampla defesa, e, ao final, pode resultar na cassação ou não. Por que nós estamos discutindo a possibilidade de afastamento do vereador Cleiton? Porque o regimento interno da Câmara, ele legisla de forma subsidiária naquilo que o Decreto-Lei 201 de 67 é omício. E isso é absolutamente normal, que a nossa Constituição recepcionou o Decreto-Lei, que é anterior à Constituição, e o nosso regimento disciplina de forma especial uma legislação genérica. Portanto, a CP é processo de cassação. O afastamento é permitido pelo nosso regimento interno da Casa e deve ser deliberado pelo plenário, porque, ao contrário do que está escrito no artigo em que o presidente afasta sumariamente, obviamente que a nossa Constituição não mais permite isso. Ou seja, nós temos que deliberar em plenário para garantir ao vereador a soberania do plenário e ofertar a ele posteriormente o contraditório e ampla defesa. Eu espero ter contribuído com o vereador e com os demais pares que compõem essa conspícua Casa de Leis, para que nós possamos deliberar e seguir a ordem do dia, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Anderson Pereira. Como eu tinha dito, uma CP literalmente é um processo de cassação que pode resultar em cassação ou não. Existe mais algum vereador que deseja discutir? Não havendo... Está em discussão ou estávamos falando sobre a questão de ordem, senhor presidente? O senhor tem mais uma questão de ordem? Não. Então, agora nós vamos partir para a discussão. Tem algum vereador que deseja discutir? Eu quero discutir, então, o senhor pode discutir, senhor vereador. Senhor presidente, nobres pares, pelo presente. Obrigado pela explicação, doutor Anderson. Era essa a explicação que eu queria. Eu acredito que tenha entendido. O senhor explicou muito bem, era a explicação que eu queria do jurídico da casa. Senhor presidente, eu ouvi aqui todos os discursos na abertura da CP. Entendo todos os posicionamentos. E quero fazer o pedido aos nobres vereadores, porque todos os discursos disseram que me conhecem, sabem que não há má fé deste parlamentar. Então, no presente momento, eu não vejo o porquê do afastamento. Não é, do meu entendimento, por que ser afastado
das minhas funções. Crime, como eu já disse, eu não cometi nenhum, como diz o Dr. Marcelo, agradeço as falas dele. Mas eu acho que eu poderia continuar no cargo, até mesmo para estar contribuindo com a população pelo qual fui eleito, continuar exercendo meu mandato, que eu possa, como eu tenho direito à ampla defesa, me defender também. Que isso vai ser feito, porque esse todo o processo, todos nós temos direito de ampla defesa. Agora, querer me afastar no meu mandato, eu não vejo o porquê dos nobres vereadores. A não ser que haja algo que os vereadores acham que é muito grave. Muito grave. Então peço, senhores vereadores, que votem. Como da outra vez pedi, com o aceito, que foi feito nesse plenário. Mas, mais uma vez eu vou dizer, o que eu cometi de tão grave? Para que seja necessário até vir o afastamento? Eu não sei. Sinceramente, senhores vereadores, eu não sei o que cabe esse afastamento. Então não tenho nem tanto o que falar, senhor presidente. Eu acredito que não foi tão grave, como todos disseram. Me conhecerem, que me conhecem muito bem. Agradeço as palavras da Carol, quanto citou da corregedoria, e sempre vou ser assim, Carol. Sempre vou ser justo. Jamais vai passar pela minha cabeça cometer uma injustiça, seja com quem for. Não é só nesse parlamento. Seja em qualquer lugar que eu estiver, jamais cometerei injustiça com ninguém. Isso não é do meu feitio. Até porque eu sigo uma prática de fé que não me permite isso. Então, quero pedir de novo aos vereadores que tenham consciência, votem com consciência, sem mágoa alguma de ninguém. Vocês sabem disso. Eu não levo mágoa de plenário nenhum. E eu confio, primeiro, em Deus. E segundo, na justiça, doutor Marcelo. E eu creio, e eu tenho fé, que será feita justiça. Obrigado, senhores vereadores. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai a votação do afastamento do vereador Cleiton Silva. É uma votação nominal e o painel está aberto. Presidente. Sim, isso. Quem votar sim, vota para afastamento do vereador Cleiton durante a CP. E quem votar não, vota para permanência do vereador Cleiton como vereador, mesmo tendo a CP. O painel está aberto. Vereador Dr. Rafael Camargo. A votação está encerrada. O vereador Cleiton foi afastado por 15 votos favoráveis e 6 votos contrários. Determino que a Secretaria Legislativa providencia ato de afastamento que acabamos de aprovar em plenário, bem como a convocação do suplente. Sim, vereador. Os trabalhos estão suspensos por 1 minuto. Partiremos agora para o sorteio entre os blocos dos vereadores que participarão da comissão processante.
Olha, eu peço o respeito das pessoas que estão no plenário. Aqui não tem nenhum vereador que não cumpre o regimento, nenhum vereador que não haja com coerência. Quem não tem o processo nas mãos, por favor, solicite, está lá no site da Câmara, leia o que está acontecendo. E, mais uma vez, que a senhora, em especial, chamar alguém aqui de palhaço, a senhora vai responder pelo que a senhora está falando, que aqui não é circo. Se a senhora acha que aqui é circo, se retire, que aqui não é circo, é casa de leis. Por favor. Partiremos agora para o sorteio entre blocos, para quem vai fazer parte da comissão processante. Suspenso a sessão por 3 minutos para a preparação da urna para sorteio. Então, a presença dos líderes dos blocos, para que a gente possa colocar o nome de cada vereador do bloco. Nesse sorteio, o presidente não participa. Lembrando que o sorteio, os blocos são... Não, é por bloco. O Zé está confirmando o bloco, o Zé da Mix, o bloco dele, que é... A sessão está suspensa por 2 minutos. Eu peço para o líder do bloco PSD, PSDB, PPS e Patriota que confira a urna, está vazia. Então, a vereadora Mayra Costa, vereador Darcy Reis, vereador Marcelo Rossi, vereadora Carolina Pontes, vereador Zé da Mix, vereador Wagner de Souza, Vaguinho da Santa Luzia, vereador Jorge de Freitas e vereador Dr. Anderson Pereira. Quem que retira? Eu mesmo tiro. Então vai. O vereador, líder do bloco, Zé da Mix, vai tirar o primeiro papel. Participante da CP, José da Mix. Zé da Mix. Vereador Dr. Marcelo Rossi. O líder do bloco, Toninho Franco, bloco do PR, PSC, MDB, Dr. Rafael Camargo, Helder do Tax, Lubogo, Érica Tanque, Toninho Franco, Mir do Lanche, Toninho pode. Mir do Lanche, representante do bloco PR, PSC, MDB. Toninho, mais um.
Helder do Táxi. Líder do bloco PSB, PRB, PDT, Marco Xavier. Estevão Nogueira. Constância Félix. Newton Santos. Wagner Barbosa. Marco Xavier. Vereador Wagner Barbosa. Os vereadores que farão parte da comissão processante: vereador Wagner Barbosa, vereador Helder do Táxi, vereador Mir do Lanche, vereador Dr. Marcelo Rossi e vereador Zé da Mix. Esses vereadores deverão se reunir para indicar o presidente e o relator da comissão hoje, para nós deliberarmos no plenário, hoje. Eu peço suspensão do trabalho por 1 minuto. Se eu suspenso o trabalho por 5 minutos para se reunir e trazer essa resolução. A sessão está reaberta. Conforme o sorteio dos membros da comissão processante, em reunião, foi deliberado presidente Wagner Barbosa, relator Zé da Mix, membro Mir do Lanche, Dr. Marcelo Rossi e Helder do Táxi. Durante a semana, a Secretaria de Negócios Jurídicos fará reunião com os membros da comissão para iniciar os trabalhos. Partiremos agora para a formação da a indicação da CPI, mas primeiro vamos ver o requerimento da CPI. Para a leitura, o vereador, primeiro secretário, Jorge de Freitas. Requerimento 44/2019. Requeremos ao presidente da Câmara Municipal de Limeira, Sua Excelência, vereador Sidney Pascotto, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e nos artigos 120 e 121 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, a instauração de comissão parlamentar de inquérito para apurar fatos determinados adiante descritos. Irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de Limeira na fiscalização do contrato de concessão da gestão do Sistema e Serviço de Saneamento Básico de Água e Esgotos Sanitários de Limeira, São Paulo, em decorrências das seguintes ações perpetradas pela concessionária BRK Ambiental, que descumpre o contrato administrativo em vigor. Letra A. Aumento de cobrança nas contas de águas dos consumidores. Letra B. Cortes do fornecimento de água ao consumidor que se encontra adimplente. C. Corte do fornecimento de água nos finais de semana em flagrante desrespeito à Lei 3.743/2004. Letra D. Notificação de inclusão do nome do consumidor no Serasa, mesmo quando inexiste dívida ou nos casos de suspensão do pagamento por determinação judicial. Letra E. Retirada de dispositivos inibidor de ar dos hidrômetros, além de notificação e ou
aplicação de multa ao consumidor em flagrante desrespeito à Lei 5.649/16. Letra F. Ausência de sinalização adequada em obras e serviços realizados pela concessionária. Letra G. Ineficiência dos reparos após a realização de obras na camada asfáltica, descumprindo a cláusula 7ª, item C e T, do termo de aditamento número 12, ao contrato de concessão da gestão dos sistemas e serviços de saneamento básico de água e esgoto sanitários de Limeira, São Paulo. Letra H. Atendimento ineficiente aos usuários consumidores. Letra I. Cobrança de alta taxa para religação de água. Plenário vereador Vitório Bortolã, aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2019. Wagner de Souza Rodrigues Costa, Vaguinho da Santa Luzia, vereador PPS. Excelentíssimo senhor vereador presidente Sidney Pascotto. Assunto: aditamento ao requerimento 44/2019. Senhor presidente, com fulcro no princípio da colegialidade, atendo à solicitação dos ilustres vereadores que subscrevem o pedido de ampliação do objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, ora em anexo, onde manifestam o desejo de assinar o requerimento 44/2019, venho respeitosamente à ilustre presença de Vossa Excelência requerer o aditamento ao requerimento número 44/2019, para que o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito seja ampliado também para fiscalizar e investigar eventuais irregularidades praticadas pela concessionária BRK Ambiental Limeira S.A. e também pela agência reguladora Ares PCJ, nos moldes em que solicitado no documento em anexo, oportunidade em que requer sua juntada ao requerimento. Wagner de Souza Rodrigues Costa, Vaguinho da Santa Luzia, vereador PPS. A abertura da CPI foi assinada por todos os vereadores, os 21 vereadores, e a gente coloca em discussão. Existe algum vereador que deseja... Um momento só que também tem o prazo, vereador... Excelentíssimo senhor vereador Sidney Pascotto, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Assunto: aditamento ao requerimento 44/2019. Senhor presidente, em observância ao disposto do artigo 121, parágrafo 3º, a linha B do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, requer o aditamento ao requerimento 44/2019 para que conste o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aproveito a oportunidade para externar nossos votos de estima e elevada consideração. Lidos os requerimentos, junto com a juntada dos novos requerimentos, ela passa a discussão. Existe algum vereador que deseja discutir a abertura da CPI, dessa CPI? Não havendo, nós vamos passar para a formação dos blocos, para a formação dos componentes. Lembrando que o Vaguinho, por ser quem instalou o requerente, ele faz parte inata do número de vereadores, que serão 5. Então, os líderes agora indicarão os vereadores de cada bloco. O vereador líder do bloco PSD, PSDB, PPS e Patriota. Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, o bloco indica Zé da Mix. Lembrando que no bloco do Zé da Mix, como faz parte o vereador Vaguinho da Santa Luzia, ele já é membro nata. Então, do bloco PSD, PSDB, PPS e Patriota,
Vaguinho da Santa Luzia e Zé da Mix. Do bloco PR, PSC, MDB, o líder Toninho Franco. Senhor presidente, o nosso bloco indica o vereador Mir do Lanche e o vereador Lubogo. Então, o vereador do bloco PR, PSC, MDB, Lubogo e o vereador Mir do Lanche. Do bloco PSB, PRB, PDT, o líder do bloco, o vereador Marco Xavier. Presidente, o nosso bloco indica o Newton Santos. Bloco PSB, PRB, PDT, o vereador Newton Santos. A sessão está suspensa por 5 minutos para que haja a reunião entre os componentes da CPI para a deliberação do presidente, relator e membros. A sessão está suspensa por 5 minutos. Está reaberta. Conforme deliberação dos componentes da CPI, para presidente, vereador Zé da Mix. Relator, vereador Mir do Lanche. Membro, vereador Lubogo. Vereador Newton Santos e vereador Vaguinho da Santa Luzia. Espeça-se o ato competente. Partimos agora para a ordem do dia. Item 1 da pauta. Projeto de lei número 188/17, de autoria da nobre vereadora Constância Berbit Dutra, que dispõe sobre a responsabilidade, exibição, circulação e políticas de proteção aos animais no município de Limeira e da outras providências. O projeto foi prejudicado pela apresentação de emendas. Item 2 da pauta. Projeto de lei número 123/18, de autoria da nobre vereadora Lucinês Aparecida Bogo, que perpetua e denomina o nome do senhor Rubens Silman na LIN 473, conforme memorial de estradas contido no Plano Rodoviário Municipal no processo 52.515/78-DR. Acesso à estrada Fazenda Lagoa Nova, partindo do cruzamento com a estrada LIN 272, ponto final, totalizando 1.700 metros de extensão. O projeto foi prejudicado pela apresentação de emenda. Item 3 da pauta. Projeto de resolução número 32/18, de autoria do nobre vereador Rafael Luiz Pavarim de Camargo, que institui a distinção honorífica farmacêutico do ano no âmbito da Câmara Municipal de Limeira. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 43, protocolado sob o número 3.734/18, de autoria do vereador Rafael Camargo. Algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, presidente. Com a palavra o vereador Dr. Rafael Camargo. Boa noite, nobre presidente, nobres colegas. Rapidamente aqui venho pedir o voto favorável para o reconhecimento de uma profissão de suma importância, que é o farmacêutico. Eu resolvi ler um texto para poder externar a minha gratidão e o meu reconhecimento pela profissão de vocês. O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quão vital. O farmacêutico representa o órgão de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas com que o médico combate as doenças. É quem atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria, o outro serve à humanidade, sem nenhuma discriminação de cor ou raça. O farmacêutico é um verdadeiro cidadão do mundo, porque, por maiores que sejam a vaidade e o orgulho dos homens, a doença os abate. E é então que o farmacêutico os vê. O orgulho humano pode enganar todas as criaturas, mas não engana o farmacêutico.
farmacêutico sorri filosoficamente no fundo do seu laboratório ao aviar uma receita, porque diante das drogas que manipula, não existe distinção nenhuma entre o fígado de um Rothschild e de um pobre inocente de qualquer lugar, que venha comprar 50 centavos de maná e sene. Esse texto é do Monteiro Lobato. Eu quero aqui, diante de todas as profissões que a gente aqui tem a oportunidade de homenagear, muitas vezes o farmacêutico desempenha um papel de suma importância não só nas drogarias, nos hospitais, nos laboratórios, e é graças ao cunho científico que hoje a gente tem a longevidade da nossa vida através dos remédios e do avanço tecnológico. O meu carinho, respeito e admiração à classe, aqui representada pela doutora Cláudia Carias, delegada da seccional da CRF de Piracicaba, e a doutora Daniela Masson, que é delegada adjunta, ambas saíram do teu conforto e vieram até aqui poder presenciar aí o projeto de lei que visa reconhecer uma profissão da qual eu, como médico, sei a suma importância que faz e a diferença que faz, não só na vida de nós profissionais da saúde, mas na vida de todos que aqui habitam, seres humanos. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. Projeto de resolução 32/18, com substitutivo 43/18, foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar o voto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, somente para aplaudir o Dr. Rafael Camargo, que traz para essa casa um assunto inovador. É comum, muito comum, é prerrogativa também do Poder Legislativo referenciar, enaltecer categoria, classe, pessoas. É uma prerrogativa do Poder Legislativo. Muita gente fala que há homenagens, mas é essa prerrogativa. E valorizar os farmacêuticos é uma medida eminentemente importante. Lembro, antigamente, aqueles farmacêuticos mais antigos, ele conhecia toda a família do bairro, a situação de cada um, a doença, as peculiaridades de cada situação. Então, o doutor Rafael traz para essa casa a possibilidade de reverenciarmos também farmacêuticos. Eu lembro do Jubair, tanto farmacêutico antigo. Trabalhei com o Memal, na época que cuidei da aposentadoria do Memal, que foi deputado, ele trabalhou em várias farmácias da cidade. Então, realmente, há muito tempo, o farmacêutico é e continua sendo uma figura, principalmente nas farmácias de bairro, que cuida de todo mundo, que sabe a situação de cada um e que marca lá na caderneta os remedinhos do dia a dia de toda a população. Parabéns, doutor Rafael, um médico conceituado que traz também reconhecimento de uma categoria quase sempre esquecida. Muito obrigado. Presidente, posso justificar rapidamente? Pode sim, velho. Só um minutinho só. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Para justificar o voto, o vereador Dr. Rafael Camargo. Só lembrando, vereador, agradeço as palavras, vereador Jorge de Freitas, dizer que anteriormente teve um projeto de lei meu que visava realmente a expansão de serviços dentro das farmácias, tendo em vista a dificuldade do munícipe em determinado bairro. A gente sabe a grande quantidade de farmácia que tem hoje na nossa cidade de Limeira, e às vezes o acesso à farmácia é muito mais fácil do que o acesso aos hospitais, como checar a glicemia, a pressão e até a administração de remédios. Como o senhor bem disse anteriormente, há muitos anos atrás, o farmacêutico, na verdade, fazia, se é que pode falar assim, até quase o papel do médico, né? E hoje, vereador, se o senhor soubesse a confusão que se faz por parte da população em relação à administração de remédio,
Então, o ano passado teve até um evento na Praça Toledo Barros, onde o pessoal da farmácia realizou aferição de pressão, destro, orientação a todos os munícipes sem custo nenhum para a nossa cidade. Lembrando que em Limeira nós temos 287 farmacêuticos. E aqui eu externo mais uma vez o agradecimento à doutora Cláudia Carias, que é a delegada da seccional do Conselho Regional de Farmácia de Piracicaba, e a doutora Daniela Masson, também delegada adjunta, que vieram aqui prestigiar o projeto de lei. Obrigado, presidente. Para justificar o voto, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, senhores vereadores, vereador Rafael, eu queria parabenizá-lo pelo seu projeto. Eu acho de suma importância para a cidade de Limeira nós valorizarmos e reconhecermos a importância dos farmacêuticos na nossa cidade. E, através do seu projeto, nós poderemos fazer uma justiça de fazer no dia 25 de setembro, a partir desse momento, que serão homenageados diversos farmacêuticos que têm contribuído com a área da saúde e têm desempenhado um papel muito importante para a cidade de Limeira. E não só para Limeira, mas para todo o Brasil, a importância do farmacêutico. O farmacêutico, sem o farmacêutico numa farmácia, não pode funcionar. Por quê? Porque ele sabe exatamente qual é o efeito daquele remédio, ou até quando não se tem, se pode ser tomado sem acompanhamento do papel do médico, do formulário, para que possa restabelecer a saúde dessas pessoas. E naquela época a gente lembra também que muitas pessoas que trabalhavam, e trabalham hoje, a maioria dos farmacêuticos que a gente conhece, eles trabalham não com a razão, mas eles trabalham com o coração. São pessoas vocacionadas por Deus para que possam exercer essa função muito importante para todos nós que utilizamos de qualquer medicamento. E, exemplo, a prefeitura tem os seus farmacêuticos e muitos deles têm cumprido um papel até de 2, 3 profissionais para poder, se doando, para poder atender a população. Eu tenho um irmão que é farmacêutico também, que faz parte da prefeitura, trabalha mais de 25 anos, e também desempenha. E eu observo como ele coloca, acima de tudo, o seu coração para poder fazer esse trabalho dentro da área da saúde. Então, muito justo, meu voto aqui quis justificar e parabenizar pelo seu projeto e parabenizar todos os farmacêuticos. Também a Daniela, representante dos farmacêuticos, juntamente com a Cláudia, né, representante da região e delegada regional, que muito nos orgulha aqui com a presença de vocês, para poder também estar valorizando esses profissionais através desse projeto que nos dá muita alegria de poder ter votado e aprovado esse projeto do Dr. Rafael Camargo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar? Item 4º da pauta. Projeto de lei número 223/18, de autoria do nobre vereador Jorge de Freitas, que altera dispositivos da lei número 6.023, de 10 de maio de 2018, que dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e locações por empresas que respondam a processos criminais e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 223/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Presidente, eu desejo discutir. Para discussão, o vereador Anderson Pereira. Doutor Anderson Senhor Pereira. presidente, nobres vereadores, eu quero, bem rapidamente mesmo, parabenizar o vereador Jorge de Freitas pela propositura. Eu não poderia deixar de fazer isso. E quero
dizer ao vereador Jorge de Freitas, ele sempre fica quietinho aí, presidente, de vez em quando ele fala, dá umas pancadas na mesa e tal, mas nós, vereadores aqui, sabemos o quanto Vossa Excelência é conhecedor do regimento interno da casa, o quanto Vossa Excelência é bastante esforçado, cuida sempre de ter em mente aquilo que rege a nossa casa, procura pesquisar as leis, tem um advogado dentro do seu gabinete para lhe assessorar, e esse é um projeto que merece eu compartilhar, adiantar o meu voto e compartilhar da minha alegria em poder ver Vossa Excelência apresentando um projeto desse. Nós acabamos de ser um tanto quanto criticado por esse ou aquele munícipe dentro do plenário, e que já não está mais aqui, porque poderia ver a nossa casa aprovando um projeto de lei de tanta importância, vereadora Érica. Na hora de criticar, tem muita gente ali, de vaiar a gente, tem muita gente. Um projeto do vereador Jorge de Freitas que trata do princípio da transparência dentro de um processo licitatório, que disciplina a maior transparência, para que realmente nós possamos ver empresas idôneas participando do certame licitatório dentro do município. Parabéns, vereador Jorge. Eu quero adiantar o meu voto, que será favorável com louvor. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E a votação está aberta. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. Está aprovado o projeto de lei número 223/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar? Para justificar o voto, o vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, após a fala do vereador Anderson, eu me motivei para que fizesse pelo menos uma breve justificativa e também um agradecimento pela votação favorável. Nós aprovamos recentemente um projeto que trata da proibição de empresas envolvidas em corrupção de participar do processo licitatório em Limeira. Um projeto muito amplo, está em vigor. O projeto estava com alguma situação de aplicabilidade e esse novo momento, esse novo projeto que aprova agora, simplesmente faz uma pequena adequação. Nós, em alguma situação, não podemos proibir a empresa que está em situação de corrupção sem estar o julgamento concluído. Então, esse projeto vem corrigir essa pequena falha e fortalecer ainda mais a medida de que empresas envolvidas em corrupção não podem fazer parte de licitação em Limeira. Então, mais uma vez, agradeço as palavras do vereador Anderson, agradeço a votação favorável de todos os colegas. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Questão de ordem, senhor presidente. Toninho. Questão de ordem. Questão de ordem para o vereador Toninho Franco. Senhor presidente, um comunicado a todos os colegas vereadores, a pedido do padre Reginaldo da Sagrada Família, que a mãe dele faleceu, está sendo velado no São Francisco, na comunidade de São Francisco. Começou o velório às 8 horas e amanhã às 8 horas será o sepultamento. É um pedido do padre, ele mandou uma mensagem para comunicar aqui a todos os vereadores da casa. Tá bom? A pedido dele mesmo, estou comunicando. Obrigado. Nossas condolências ao padre, né, pelo falecimento da sua mãe. Item 5 da pauta. Projeto de lei número 231/18, de autoria da nobre vereadora Carolina de Moraes Pontes, que dispõe sobre a não obrigatoriedade da passagem pelas catracas dos ônibus do transporte coletivo urbano limeirense às pessoas obesas
e as pessoas com incapacidades físicas. O projeto contém uma emenda e os pareceres são favoráveis. Está em discussão a emenda número 306, protocolada sobre o número 5.635/18, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que altera o artigo 8º do projeto de lei 231/18. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Ele não abriu ainda. A emenda 306. A emenda. E vai abrir. Fechado, um minuto só. Só um minuto. Está aberto a votação da emenda 306. Senhores vereadores, registrem o voto. Doutora Mayra, Vaguinho da Santa Luzia. A votação está encerrada. Está aprovada a emenda 306, protocolada sob o número 5.635/18, por todos os vereadores presentes no plenário. Agora partiremos para a discussão do projeto de lei 231/18, de autoria da vereadora Carolina de Moraes Pontes, com a emenda aprovada. Algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. Para discutir, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, me levanto para dizer que há uma máxima, e na nossa religião também, que ou se aprende por amor, ou se vai por amor, ou se vai pela dor, mas nesse caso é amor e dor. Porque quando olhamos para as outras pessoas, quando olhamos para o próximo e esse tem dificuldade, sente a vereadora Carolina Pontes a mesma dor que essa pessoa sente. Esse projeto vem na finalidade de resolver um problema que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. E nessa casa ficamos sempre marcados, e já dizia isso há um tempo atrás a um vereador, que ficamos marcados pelo que construímos, jamais pelo que destruímos. E a vereadora Carolina constrói uma história bonita na política, trazendo mais um projeto que tem um apelo por demais a essa vereadora. Parabéns, vereadora Carolina Pontes, tenho orgulho de ver você despontando como uma excelente advogada, uma excelente vereadora. Parabéns, fico extremamente honrada de votar nesse projeto. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Manifesto interesse, presidente. Para a discussão, a autora do projeto, vereadora doutora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que ainda nos acompanha, eu só tenho a agradecer as palavras proferidas pela vereadora Érica Tanque, que, para mim, é uma inspiração na política enquanto mulher, enquanto batalhadora. Ela, sua mãe, já foi a nossa referência, e depois eu tive o prazer e a honra de trabalhar em seu gabinete, onde tive a chance de aprender muito. E gostaria de agradecer as palavras proferidas, porque nós nos identificamos muito com relação às causas, com relação à forma de fazer política,
com relação a essa ideia de construção, que é mais difícil, é mais demorado, o engessamento da administração pública complica por demais, os vícios de iniciativa para o vereador, para o parlamentar. Muitas vezes as pessoas olham de fora e falam assim, eu queria fazer tal projeto, eu tenho a ideia de tal projeto. Ideias nós temos, mas infelizmente a legislação não nos permite fazê-las, concretizá-las. E a vereadora é uma referência, a vereadora Érica Tanque também, na questão de, entre aspas, brigar para conseguir fazer valer a lei. E conversar com muitos poderes, com muitas esferas, com muitos órgãos, que muitas vezes eles nem se comunicam de uma regra geral, mas costurando aqui, costurando ali, a vereadora sempre consegue colocar em prática os projetos de difícil aplicabilidade. Aqui a intenção registra-se, né? Muitas vezes as pessoas olham o transporte coletivo e já pensam, vai vir uma gratuidade, vai complicar depois na questão da passagem e gera subsídio. Aqui não. Aqui é um olhar mesmo, é um olhar diferenciado e que eu preciso agradecer pessoas que me trouxeram essa situação, porque foi noticiado na Gazeta de Limeira um constrangimento que foi passado aqui em Limeira por uma senhora que, por ter obesidade, ela acabou ficando, entre aspas, presa na hora de subir, de embarcar no ônibus. E obesidade é um problema muito sério. Nós temos médicos aqui no plenário que podem, com certeza, sabem com mais propriedade, mas é uma doença que possibilita aí situações ainda piores, né? E existe já esse constrangimento, existe preconceito. Hoje nós temos leis de acessibilidade. Aqui a nossa Câmara ela é acessível, nós temos a poltrona de obeso. E muitas vezes o ônibus também tem a poltrona de obeso, mas não tem como o obeso entrar. Então, é simplesmente a liberação da catraca. Então, ela vai pagar normalmente, da mesma forma, só que a entrada dela vai ser por outro lado, para que ela possa entrar de forma mais à vontade. E isso se estende também a qualquer tipo de incapacidade física, uma mobilidade reduzida, não necessariamente a pessoa com cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas ela tem o porta-a-porta, ela tem outras formas de acessibilidade, mas a mobilidade reduzida, seja ela transitória ou permanente, ou seja, se ela está com a perna quebrada ou com muletas, ou faz o uso de bengala, enfim, é para algum tipo de incapacidade física, limitação, que faz com que aquela pessoa tenha um constrangimento ou uma dificuldade para entrar pela porta de acesso em que todos entram, no caso. Então, eu gostaria de pedir o voto dos meus colegas, tenho certeza que todos serão sensíveis à causa, e agradecer de coração a vereadora Érica Tanque, por sempre apoiar, pelas palavras, por ajudar na CCJ numa construção para não ter que voltar projeto, e com toda essa bagagem, essa experiência, ajudar aí a fazer essa construção para que nós tenhamos uma casa legislativa e propositiva. Nós já temos uma imagem negativa gigantesca por inúmeras razões, problemas demais a serem administrados, né, doutora Mayra? Se nós conseguirmos fazer da Casa de Leis algo propositivo, ainda que seja vagaroso, mas a gente vai transformando a nossa sociedade aos poucos. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Gostaria, presidente. Eu gostaria, presidente. Vereador doutor Rafael Camargo. Quero parabenizar a doutora Carolina Pontes, me desculpar ao vereador Jorge de Freitas, que tive que me ausentar do plenário, mas depois vou comentar sobre o excelente projeto de lei que Vossa Excelência aprovou. Mas quero agradecer e parabenizar a vereadora Carolina Pontes, doutora Carolina Pontes, pela sensibilidade que teve nesse projeto de lei. Na verdade, vereadora, a obesidade é tratada hoje no mundo como uma doença. Inclusive, foi considerada uma epidemia nos países de primeiro mundo e no Brasil também não podia ser diferente.
Eu tenho um projeto nessa lei de prevenção de obesidade infantil, porque nós não nascemos com 90 anos, né? As coisas vão acontecendo. Com o avanço e com essa tecnologia e essa correria, o mundo, nessa Revolução Industrial 4.0, né? Infelizmente, a correria leva as pessoas com mais facilidade ao fast food, entre outras coisas, e ao sedentarismo. Então, eu vejo que o projeto de Vossa Excelência precisa, sim, trazer alguns quesitos que eu entendo ser fundamentais para uma nação. Por exemplo, o projeto fica claro a inclusão do indivíduo perante a sociedade, através da acessibilidade. Não só a cidadania e a qualidade de vida, vereadora, mas lembrando que a grande maioria das obesidades mórbidas, e a gente fala, tem pouco, eu quase não vejo, mas existe um processo, vereadora, que é a obesidade já infantil, além de mexer com o desenvolvimento, com a sexualidade, com o estudo, envolve bullying. Em determinado momento da vida, vereadora, começa um isolamento social dessas pessoas. Existe um constrangimento na hora de comprar roupa, nada serve, e quando essa pessoa vai adentrar num restaurante, e até me faz valer aqui, se os restaurantes, as empresas, os vestiários, né, se existe realmente lugar até para sentar. O vereador Mir do Lanche sabe muito bem que, tempos atrás, eu fui chamado para visitar uma paciente, fazer uma consulta médica de uma condição, e é aí que a gente fala, mas cadê os obesos mórbidos? Eles quase não saem de casa. As pessoas saem para comprar comida, eles são totalmente isolados do mundo. E numa necessidade, vereador, obviamente que por questões restritivas dos transportes, e eu me faço valer do meu primeiro, que é o meu primeiro mandato, mas no meu primeiro ano, eu quis que o transporte público automaticamente tivesse o 3º degrau, que aí foi uma discussão, um projeto do SESI e Senai, que tinha um modelo hidráulico, justamente para melhorar a acessibilidade. Eu venho também alertar que, infelizmente, com o avanço, eu acredito que nos próximos 10 anos, 20%, 25% das profissões vão sumir pela revolução tecnológica hoje em dia. Então, a parte de até modelo de transporte urbano, como ônibus, eu não sei como vai ser isso, né? Mas eu acredito que a parte de cobrador, de catraca, algumas coisas vão se modificar no transporte público. Até que isso aconteça, a gente precisa trazer conforto e acessibilidade a essas pessoas, porque nós temos que, uma vez com o transporte público, nós não podemos fazer limitação ou ter limitação restritiva a quem não tem condição de ultrapassar ou de atravessar uma catraca, o que gera, obviamente, constrangimento, e a pessoa se sente ainda mais impossibilitada de se deslocar na cidade. Então, fica aqui o meu parabéns a Vossa Excelência por ter tido essa visão, e conte sempre com esse vereador nos projetos aí, quem sabe um dia fazer um projeto em parceria para a gente poder entender melhor aí a qualidade de vida e acessibilidade dos obesos, e também cobrar sempre do Executivo a prevenção da obesidade, porque senão a gente não vai mudar essa realidade tão já no nosso país. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente. Eu hoje estive na Santa Casa de Limeira, acho que alguns vereadores estiveram presentes, e nós estivemos comemorando 124 anos da Santa Casa. Eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar a Santa Casa de Limeira, toda a sua diretoria comandada pelo Didi, todos os seus funcionários, 1.620 funcionários, enfim, e todos os que fazem a história da Santa Casa. A Santa Casa que tem uma importância muito grande para nós aqui de Limeira e da região, e atende 1 milhão de habitantes, 3 Limeira, então tem correspondido. E quando eu estava saindo, vereadora Carol, tinha um rapaz de cadeira de roda, tá com uma das pernas amputadas, e ele tinha dificuldade para ir embora, para pegar o ônibus. E ele reclamava sobre isso. Tinha falado, tenho que ir embora de Uber porque eu não tenho condição
de pegar um ônibus. Talvez ele pudesse até ter. Eu acho que o constrangimento seria a dificuldade das pessoas, não só pessoas que têm capacidade física, mas as pessoas que têm problema de obesidade. Também, a gente fala, mas vai dar oportunidade das pessoas? Sim, pode ter certeza. Ninguém gostaria de passar por constrangimento dentro de um ônibus que não conseguisse passar na roleta. Isso traz um problema sério, psicológico, onde as pessoas acabam deixando até de visitar algum parente, algum amigo, devido à sua doença, como o doutor Rafael disse, e acaba ficando em casa. Isso acaba indo contra a parte social também da cidade. Então, eu vejo esse projeto importantíssimo dentro dos ônibus, sobre a situação dessas pessoas que sofrem e que precisam ser ouvidas. E hoje está sendo ouvida por esse projeto da vereadora Carol, qual eu parabenizo pela iniciativa, e vem dar uma novo aspecto de coragem para essas pessoas, que vão ser estimuladas a poder andar de ônibus, a poder se transportar para alguns lugares que precisam, sem passar o constrangimento. Por isso, meu voto é favorável e parabenizo a vereadora e agradeço essa oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir? Eu quero. O vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha, acho que posso falar em nome da Comissão de Direitos Humanos, da qual a vereadora também faz parte, é membro, e parabenizar por essa sensível propositura que vem a essa casa, esse plenário, para que nós possamos aprovar. Lembro sempre quando você menciona o quanto já estudou na questão da garantia dos direitos, e esse é mais um projeto que garante direitos de acessibilidade, de inclusão. Então, somente me levanto mesmo para parabenizar, enquanto até presidente da Comissão de Direitos Humanos, pela propositura, e já adianto que meu voto será favorável. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Zé da Mix. Senhor presidente, nobres colegas, por presente e aqueles que nos assistem pelos diversos meios de comunicação, queria parabenizar a Carol, vereadora Carolina Pontes. Em 2015, a gente apresentou o projeto e foi aprovado aqui na Câmara Municipal de Limeira, que fazia com que todos os assentos dos ônibus aqui da aviação limeirense e Rápidos 10 naquela oportunidade fossem preferenciais. Então, as pessoas que tinham qualquer problema, obesa, tivesse problema de gestante, um idoso, tivesse, quer dizer, grávidas, é um projeto que não precisava ter sido feito se, um modo geral, tivesse a educação, tivesse vindo de casa. Infelizmente isso não acontece. Então, as pessoas fazem de conta que estão dormindo para não dar lugar para a pessoa. Então, a gente fez esse projeto, e a gente deveria ter feito um projeto semelhante ao seu, mas foi em 2015. Então, eu parabenizo, e vou falar para você, hoje eu tenho 60 anos, vou fazer 61 anos, e tenho uma pequena barriga. Então, na hora de passar na roleta, o que aconteceu? As roletas cresceram. Por quê? De primeiro não era, a roleta era mais baixa. Então, a molecadinha passava por cima ou passava por baixo. Aí fizeram a roleta maior. Então, hoje, eu ando de ônibus. Às vezes tem que emprestar o carro para a mulher, emprestar o carro para o filho, e eu venho de ônibus. É uma dificuldade. Eu não sei se eu passo de lado, se eu passo assim, e a gente vai. E é o problema da catraca, não é o problema da minha barriga. Certo?
Mas é verdade, é verdade. Você fica, quando você entra no ônibus, você fica pensando, estou falando eu, que lado é que eu vou entrar? Se eu vou entrar, passar assim, ou se passar assim. É uma dificuldade. Então, a verdade é que isso daí, e acontece, vamos dizer, eu sou um que tenho barriga, mas não é tão grande. Mas estou dizendo, e aquelas pessoas que são mais obesas, que têm problema? Elas têm, o que o doutor Rafael disse, elas têm vergonha de sair de casa e não podem andar de ônibus. Infelizmente. Infelizmente, aquela pessoa que tem um peso maior, ela sofre. A gente vai em loja, eles só fizeram roupa para magro, para gordo não tem. Tem uma dificuldade mil para... Então, inclusive hoje, eu telefonei para a nutricionista que eu quero emagrecer. Eu passo para a senhora, tá certo? Então, parabéns, viu, Carol, pelo projeto. A sensibilidade que você teve nesse projeto, eu acho que é muito importante. E aos poucos, a gente vai fazendo as coisas chegarem ao ponto que todos nós queremos. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Para discutir o projeto, o vereador Mirdo Lanche. Presidente, nobres pares, vereadora Carol, me levanto apenas para parabenizar por essa sensibilidade em relação às pessoas obesas, que conheço. Essa senhora, infelizmente, ela fez a passagem, o doutor Rafael foi na época que ela não conseguia nem se locomover quase, mas a dificuldade é muito grande, então, parabéns pela lei. Nesse momento, eu prorrogo os trabalhos até o término dos itens da pauta. Mais algum vereador deseja discutir? Eu gostaria, presidente. Vereador Vaguinho, da Santa Luzia. Senhor presidente, eu só me levanto para poder parabenizar a sensibilidade da vereadora Carolina Pontes. Ela conhece muito bem esta questão, né, de incapacidade física, né, e eu acredito que é por isso que está militando também nesta luta. Eu sou da época que eu passava debaixo da catraca da roleta, né? Minha mãe saía com aquela fila de filhos, né? Nós somos em 8, não dava para poder pagar para todo mundo, aqueles que conseguia passava debaixo da catraca. Hoje eu passo na catraca reto, né? Eu passo na catraca reto. Mas parabéns à vereadora Carolina Pontes pela sensibilidade na luta por essas pessoas. Parabéns. Mais algum vereador? Desejo. Vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, eu vou começar parabenizando a vereadora Carolina, realmente como todos falaram, né? Esse olhar de determinadas leis e implementar políticas públicas, muitas vezes é que a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? Se a gente não tiver o olhar, não enxergar, a gente não consegue ir adiante, a gente não consegue fazer. Tanto que, quando a pessoa fala, se eu tivesse feito. Não é, se eu tivesse feito. A gente faz porque você tem esses olhares, né? Assim como a vereadora Érica, né? Cada um tem, às vezes, aquele nicho de trabalho, o meu trabalho, né? Então, isso a gente identifica. Então, parabéns, como você falou, às vezes, entre aspas, um projeto assim simples, né? Mas de um olhar muito grande, e como todos falaram aqui, o vereador Zé falou, às vezes, da grande importância, e como o vereador Rafael falou, hoje a questão da obesidade, e hoje, graças a Deus, a gente fala mais, é identificado como epidemia, essa questão de portadores, né, de deficiência, de alguma deficiência especial, também hoje se fala mais, se luta pelos direitos, e é disso aí que acaba sendo um projeto grandioso. E aproveitando a palavra, parabenizar o Rafael, que na hora eu não pedi a palavra, como médica, eu acho que realmente você, médico, Marcelo, a gente não pode deixar jamais esquecer a magnitude do profissional farmacêutico, né? Nós médicos, a gente entende, ponto. Mas, para discutir a questão medicamentosa mesmo, efeitos colaterais, a questão química e tudo, tem que ser o farmacêutico. Tanto que nosso país ele ainda não valoriza
adequadamente o profissional farmacêutico como deveria. A gente sabe que alguns países da Europa, os farmacêuticos eles podem consultar, né, fazer pequenas consultas, tanto que isso no Brasil é meio cultural, assim. A gente sabe que em algumas cidades do interior, tem farmácias famosas porque o farmacêutico consulta. Aqui é ilegal, mas em alguns países da Europa não. O farmacêutico ele pode, não é uma consulta médica, mas ele pode avaliar o indivíduo para ele ver, para ele poder vender o remédio, a medicação mais adequadamente. Então, isso é uma verdadeira valorização, dizer que o médico, ele, vamos dizer assim, ele depende do profissional farmacêutico, assim como outros profissionais da saúde e tudo mais. Então, parabenizo também o Rafael, ao Jorge, né, também rapidamente eu estava essa questão da transparência, tudo que for transparência, tudo que for, vamos dizer assim, entre aspas, anticorrupção, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ser conivente. Parabéns a todos. Muito obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Então, eu só quero parabenizar a vereadora Carolina Pontes. Lembrar que quando eu estive com um problema temporário, né? Eu não sei como que a senhora usou a palavra. Transitório. Quando eu quebrei o fêmur, quando eu tinha 16 anos, e precisei fazer fisioterapia por 1 ano. E, às vezes, você precisava pegar o ônibus e com uma muleta. E era um sacrifício, porque era um tempo de mais ignorância, me parece. Não é? Todo mundo tratava a gente com menos amor. Mas, hoje, a gente vê, nós vamos beneficiar, além dos obesos e as pessoas com deficiência ou incapacidade física, mas vamos beneficiar também os cobradores, porque nem sempre são incompreendidos. Às vezes, logicamente, que tem um ou outro que é meio fora do cabo, não sei se eu posso falar assim. Posso, doutora Mayra, essa palavra pode? Fora do cabo. Porque não tem educação mesmo, mas a maioria não. A maioria sabe do problema. E, às vezes, alguma pessoa olhando, o modo que vai virando uma catraca, não entende, pode até prejudicar o trabalho dele. Mas, na maioria, os motoristas de ônibus e os cobradores já fazem isso, né? Já tem essa sensibilidade. Hoje eu estava escutando um programa de rádio e a pessoa, para que fazer uma lei dessa? Porque o pessoal não tem educação, simplesmente por causa disso. Por causa disso. Ué, não tem educação? Então, não se dá o lugar, e a lei do Zé, que foi aprovada naquela época, que todos os lugares são preferenciais dentro do ônibus. Mas nem sempre a pessoa finge dormir, né, Zé? Mas é fácil acordar a pessoa, é só quando a pessoa chegar um idoso e a pessoa fingir que está dormindo, é pôr o idoso ou a pessoa com incapacidade para dirigir o ônibus. Ele acorda rapidinho, acorda bem rápido, porque aí quem vai dirigir é quem não tem capacidade. Mas parabéns. Nós precisamos de leis, infelizmente. Só a educação bastaria. Nós precisamos de leis para apertar as pessoas. Não havendo mais ninguém a discutir, o projeto vai à votação. Está aberto o painel. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. O item 5º da pauta, projeto de lei 231/18, foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Encaminha-se à Comissão de Constituição e Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Item 6º da pauta. Alguém deseja justificar? Vereadora Carolina Pontes. Apenas para agradecer as palavras e a votação de todos os colegas. Mais alguém deseja? Item 6º da pauta. Projeto de lei complementar 25/18, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que revoga a lei complementar número 297, de 10 de outubro de 2003, ao qual autorizou a cessão de uso de área de terra de propriedade do município de Limeira à Secretaria de Estado dos Negócios e da Segurança Pública.
O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei complementar número 25/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo, senhor presidente. A discussão, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, eu somente me levantei para que as pessoas que acompanham essa sessão... Ai, derrubei a água. Aberta. Inundei o plenário. Só me levantei para exatamente que muitas pessoas acompanham a sessão e podem não entender o que estamos votando agora. É somente a devolução à Polícia Militar. Foi cedida à Secretaria de Segurança, uma base da Polícia Militar, e hoje retorna a propriedade ao município, visto que a Polícia Militar, por ofício, disse que não precisa mais daquele ponto. Então, é somente para que todos possam acompanhar. Emprestamos para o Estado está nos devolvendo agora. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. E, por ser projeto de lei complementar, precisa de maioria absoluta, 11 votos, e o presidente não vota. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Senhor presidente, para justificar. Só um minutinho, vereador. Está aprovado o projeto de lei complementar 25/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar o voto, o vereador Zé D'Amix. Senhor presidente, nobres colegas, só para complementar o que a vereadora Érica Tanque disse, esse terreno fica lá no Jardim Ibirapuera. Então, onde era a base da Polícia Militar, só para complementar isso daí. Eu agradeço. Queria lembrar aos vereadores que hoje o engenheiro da CPFL ligou para a Câmara Municipal, fez um convite a todos os vereadores interessados no dia 20 de fevereiro, às 10 horas, quarta-feira, às 10 horas, quem quiser fazer uma visita na barragem, ali em Americana, Salto Grande. Então já foi lá o pessoal de Piracicaba, que ia ser varrida do mapa, já foi Americana, e também Limeira foi convidada. E eu gostaria de passar os convites estendidos a todos os vereadores, e amanhã nós vamos fazer a pergunta dos gabinetes, para aqueles que desejarem ir, nós reservarmos carro para levar os vereadores. Quarta-feira, 10 horas da manhã. Então, aí, a mudança da comissão, das pessoas que querem comparecer, nós temos que fazer o levantamento aí. Também recebemos um ofício, vem através dele solicitar a troca de membros da comissão do bloco do qual sou líder. O vereador Helder Lúcio de Oliveira, que compunha a Comissão de Direitos Humanos, deixa essa comissão e passa a compor a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, como titular, no lugar do vereador Farid Zaini. Para quem não sabe, é o vereador Farid, que é o vereador, ele precisa participar de pelo menos uma comissão. O vereador Farid Zaini, que compunha a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, deixa essa comissão para compor a Comissão de Direitos Humanos. E no lugar do vereador Farid de Direitos Humanos, passa a fazer parte o vereador Dr. Rafael Camargo. É recebido pelo líder do bloco PR, MDB, PSC, vereador Toninho Franco. Não havendo mais vereadores que desejam usar a palavra, a presidência encerra a presente sessão. Essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão ser realizada no dia 25 de fevereiro, às 16 horas. Boa noite a todos. Como diz sempre o pastor Nilton, que Deus abençoe a cada um.